Vamos lá, vai começar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, repete o compasso. De novo, de novo, de novo. Aê, acabou. A história da América está nos livros, mas também na política, na culinária, no cinema, na literatura, na música e nas suas identidades. E, infelizmente, não dá cashback. Se a história fosse apenas um registro neutro do passado, talvez pudéssemos aceitá-la como algo fixo, uma coleção de fatos incontestáveis. Mas a verdade é que a história sempre foi disputada. Quem conta, como conta e para quem conta fazem toda a diferença. A história não é apenas um relato do que aconteceu, mas uma construção que reflete interesses. Ao longo dos séculos foi usada para justificar conquistas, validar poderes e perpetuar desigualdades. Mas não apenas no passado. Hoje, diferentes grupos disputam o passado para moldar suas versões do presente. Seja nos discursos políticos, no turismo histórico ou nas produções audiovisuais, a história muitas vezes aparece como um produto moldado para consumo rápido, onde complexidades são apagadas e certas versões são promovidas em detrimento de outras. A questão que devemos fazer é: quem se beneficia dessas versões da história? Desde o século XIX, a história tem sido usada para justificar e consolidar projetos políticos e econômicos. Um exemplo clássico são os discursos sobre civilização, amplamente utilizados para legitimar a expansão imperialista e a destruição de povos e culturas. A modernização era vendida como um progresso inevitável, e qualquer resistência era tratada como um atraso a ser eliminado. A colonização era descrita como um ato de benevolência e não como um processo de dominação e exploração. A escravidão, quando mencionada, muitas vezes aparece como um detalhe incômodo, sem o devido destaque sobre suas consequências. Essa manipulação não ficou restrita ao século XIX, ela continua no presente, sendo usada como moeda de troca em disputas políticas e culturais. Governos selecionam quais aspectos do passado devem ser exaltados e quais devem ser esquecidos. Algumas figuras históricas são celebradas como heróis, enquanto suas ações violentas são minimizadas. Outros personagens são apagados da memória pública, como se nunca tivessem existido. A questão é: quem define o que deve ser lembrado e o que deve ser silenciado? Vou repetir. Quem define o que deve ser lembrado e o que deve ser silenciado? A história também foi transformada em mercadoria. No turismo, por exemplo, cidades coloniais são vendidas como cenários pitorescos, sem mencionar que foram erguidas com trabalho forçado de indígenas e africanos escravizados. Monumentos históricos são restaurados simplesmente para atrair visitantes, enquanto os marcos da resistência popular são esquecidos. Roteiros turísticos destacam a grandiosidade das construções, mas não falam sobre as violências que possibilitaram a sua existência. O passado se torna um produto embalado e comercializado para consumo rápido, sem espaço para o debate crítico. Mas não é só no turismo que isso acontece. O cinema e a televisão frequentemente transformam figuras históricas em personagens idealizados, simplificando eventos complexos em narrativas de mocinhos e vilões. A colonização muitas vezes é retratada como uma epopeia heróica e não como um processo de destruição cultural e genocídio. Líderes políticos são apresentados como figuras visionárias, enquanto suas contradições são ignoradas. Guerras e revoluções são dramatizadas para gerar entretenimento, deixando de lado os dilemas históricos reais. O resultado é um passado pasteurizado, ajustado para entreter, mas não para provocar reflexão.
Assim, devemos nos perguntar: quem fica de fora dessa história? A questão mais importante ao estudar a história da América não é apenas o que foi contado, mas o que foi omitido. Onde estão as vozes dos povos indígenas que resistiram à ocupação europeia por séculos? Onde estão as histórias das mulheres frequentemente apagadas dos grandes eventos políticos? Onde estão os registros das populações escravizadas que lutaram pela liberdade e pela sobrevivência? A história não é um produto pronto para consumo. Ela precisa ser investigada, reinterpretada e, acima de tudo, disputada. Se quisermos compreender a história da América de forma crítica, devemos sempre perguntar: quem escreveu essa história? Quais vozes foram silenciadas? Quais interesses foram preservados? Bem, chegamos à nossa conclusão. A história está em disputa o tempo todo. Estudar a história não é apenas olhar para o passado, mas entender como ele é usado no presente. Não devemos aceitar versões prontas e simplificadas, mas sim questionar, confrontar e investigar. O passado não é um lugar de fatos imutáveis. Ele está sendo recontado e disputado a cada dia. Se quisermos entender realmente o que é a história da América, precisamos nos perguntar quem está contando essa história e por quê. Recapitulando, a história não é neutra, ela sempre foi disputada, o que nos mostra como a história foi usada para justificar desigualdades. Quem decide o que lembrar e o que esquecer? Enfim, vimos também como o consumo rápido e sem críticas moldam nossa visão do passado, e isso traz apagamento das vozes marginalizadas. Assim, podemos ver que o passado não está fixo, ele está sendo disputado o tempo todo. Diversidade na dança dos povos, nossa identidade, Brasil e América Latina, laços de irmandade. Cantamos nossa história com orgulho e verdade. Somos um só povo na luta e na esperança. Unidos pelo passado construímos nossa bonança. Do Brasil ao continente, nossa história ecoa raízes profundas.